sou Daniel Mamed, pastor da Igreja Batista Conexão, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o CCM, Centro de Capacitação Ministerial, onde nós temos as nossas classes de ensino, onde nós aprendemos da Palavra do Senhor e onde nós somos preparados para cumprir o ministério que Deus colocou em nossas vidas. Espero que você desfrute muito da nossa presença. E essa é a nossa segunda parte do que estamos vendo aqui nessa aula do CCM. Nós estamos vendo sobre a nossa estrutura. Já vimos a parte 1, agora nós veremos a parte 2. E a parte 2 é maravilhosa. Preste atenção que você vai ser edificado pelo Senhor. E por falar nisso, o tema é edificando uma igreja por meio do amor. Então, nós estamos edificando uma igreja por meio do amor. Isso é fundamental para você compreender a cultura, a estrutura em que nós estamos inseridos, né? Então, quando a gente pensa, para nós cristãos, o que é mais importante? O que contempla a plenitude da vontade de Deus? O desejo de Deus? Aquilo que Deus quer que nós sejamos e vivemos como igreja. Nós podemos compreender que isso nos leva a entender que existe uma palavra que define tudo isso. Uma só palavra. E essa palavra significa amor. Olha o que o Senhor Jesus diz. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. Bom, o Senhor Jesus, ele resume a lei, tudo aquilo que nós precisamos de saber para que nós possamos viver uma vida com Deus, para que nós estejamos nos trilhos do caminho ali na vontade de Deus. Ele resume em amar. Um amor vertical, que é amar a Deus, e horizontal, amarmos uns aos outros. E se nós pensarmos bem, até os 10 mandamentos, eles são divididos em 4 mandamentos para amar a Deus e 6 mandamentos para amarmos uns aos outros. Isso é interessante, não é? Cabe a gente observar que não é qualquer tipo de amor que a gente está falando. Não é qualquer tipo. Não é o amor que a gente entende hoje em dia, esse amor volátil, ralo, diluído. Não. É o amor que a Bíblia nos traz. É o amor ágape, é o amor de Deus. É aquele amor intenso, verdadeiro, puro, que é a essência de Deus. Esse amor é um amor que está pronto para dar. É um amor que não retém de maneira egoísta. É um amor que exige de si mesmo dar, e ele quer dar e tem prazer em dar, sempre sem exigir nada em troca. Esse é o amor de Deus, e nós podemos e devemos viver esse amor. Então, nós caminhamos que nós, a nossa família, a Igreja Batista Conexão, deve e precisa viver esse amor. É essa base, é essa estrutura que nós estamos trabalhando para edificar essa igreja por meio do amor. E aí nós entendemos que se nós vivermos isso, tudo isso, nós estaremos caminhando no trilho correto. Porque nós entendemos que Deus é amor, a essência dele é amor. E se nós estivermos em amor, nesse amor de Deus, nós não estaremos seguindo por caminhos errados. E o nosso trabalho não será em vão. Estaremos protegidos de estar na vontade, debaixo do desígnio do Senhor, para cada um de nós. Então, nós estamos edificando uma igreja que ama.
E já que é o nosso propósito edificar uma igreja que ama, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, sobre um pouco o que significa essa palavra edificação. Alguns significados dessa palavra significa erguer, arquitetar, construir, levantar. O dicionário traz a seguinte definição: levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Na Bíblia nós podemos ver esse conceito, essa palavra sendo usado para retratar a nós mesmos como sendo a igreja do nosso Senhor Jesus. Olha o que a palavra diz. A palavra diz o seguinte: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Isso está lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9. Nós vemos também aqui um outro texto em Efésios, que diz o seguinte, olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Olha que interessante isso. E continua, por meio de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, no capítulo capítulo 2, verso 5. Quando nós trazemos esse conceito de edificação para a nossa igreja e, sobretudo, para a Igreja Batista Conexão, nós ampliamos o seu sentido. E propósito também, porque nós estamos, a partir da base, construindo, edificando uma igreja por meio do amor. E essa base é o coração de cada um de nós. E essa base precisa ser forte, precisa ser sólida. Sabe por quê? Porque quando vier as tempestades, os intempéries, que são, a gente pode assimilar, associar às lutas, os nossos problemas, aquilo que vem sobre nós, as nossas tribulações, as nossas provações. Quando vier isso, nós precisamos estar firmes para que aquilo que nós edificamos não rua. Então, nós entendemos que para edificar uma igreja por meio do amor, é necessário que tenhamos uma base sólida, uma base firme. E eu creio que Deus tem vontade, desejo que nós edifiquemos uma grande e profunda igreja por meio do amor. E outra coisa muito interessante que nós entendemos sobre essa questão da edificação é que precisa de planejamento para edificar. Então, como nós estamos edificando algo que cresce, nós precisamos de planejamento e nós precisamos de uma precisão muito grande. Precisamos ser zelosos e zelosos, sobretudo, no material em que nós utilizamos e a maneira como construímos. E pensando sobre na construção, tem um exemplo muito interessante. Em uma construção, para fazer a fundação, como é chamada, né, a estrutura, o alicerce, 3 elementos básicos são exigidos. Sem eles, nós não conseguimos. E nesse contexto, nós temos também 3 princípios que nos orientam, que dão sustentação para edificarmos essa igreja. Olha, na construção, esses 3 elementos são o concreto, as ferragens e as pedras. Sem isso, não há como fazer uma fundação.
E da mesma maneira, espiritualmente nós temos 3 princípios que nós adotamos e vivemos aqui na Igreja Batista Conexão. Nós procuramos vivê-los intensamente para que nós possamos sustentar essa igreja edificada por meio do amor. E esses 3 elementos, esses 3 princípios que são fundamentais, eles são aliança, honra e fé. Então, nós espiritualmente estamos edificando uma igreja por meio do amor. E aliança, honra e fé são os elementos básicos que vão sustentar essa igreja. Então, nós entendemos que para termos essa igreja que cresce em amor, nós temos algo que é fundamental tanto nos elementos naturais, que nós demos exemplo aqui, nós temos espiritualmente também. Nós vimos que numa construção, esses elementos, se eles forem secos, as pedras, a ferragem e o concreto, se não houver água, não vai dar liga, não vai ter sustentação, não vai dar aquela firmeza. Assim também nós precisamos da água que é o Espírito Santo do Senhor, sendo derramado nas nossas vidas para podermos ter a força necessária para edificarmos essa igreja por meio do amor. Que Deus abençoe você e até o próximo tópico.